Uma princesa extremamente vaidosa que é desafiada a dar um beijo em um sapo. Criatura essa, o qual beijar pra ela seria a maior humilhação da sua vida. Como será que esse sapo convenceu essa princesa, hein? E logo depois conheceremos o imperador mais vaidoso do mundo. Tão vaidoso que não liga pra nada a não ser as suas próprias roupas. É um conto menos famoso, no entanto, tô muito animado de trazer ele aqui pra vocês porque ele é muito bom. Galera, é aquele episódio duplo que a gente ama do Teatro dos Contos de Fada, que é quando eu trago episódios que não são muito pedidos por vocês nos comentários. Então hoje vamos falar dele, o Príncipe Sapo, que muita gente conhece na verdade como A Princesa e o Sapo, né? Ficou popularizado pela Disney. Mas não, tá, gente? É o Príncipe Sapo, é o nome original do conto. E depois dele, A Nova Roupa do Imperador, que eu vou falar pra vocês, é um dos meus preferidos. E depois de eu reassistir aqui no Teatro dos Contos de Fada, eu concluí que realmente ele é um dos meus preferidos. Porque é muito bom, é muito dinâmico e é muito intrigante. Vocês vão ver. Uma coisa que eu achei interessante é que os dois abordam vaidade. No primeiro, a vaidade da princesa, no segundo, a vaidade do imperador. Foi proposital? Vamos fingir que foi. Tudo bem. Vamos fingir. Topo. Nossa, o Arthur, ele foi genial aqui, cara, ele foi perspicaz. Ele trouxe esses dois episódios que conversam entre si. Eu amo, eu tô louco pra falar sobre ele com vocês, principalmente sobre a nova roupa do imperador. No entanto, o Príncipe Sapo, eu recebi mensagens nos últimos dias sobre ele, tá? O pessoal falando que queria ver ele. Mas aí, pra quem tá acompanhando, né, pra quem tá na labuta com a gente, semana após semana, temos aí apenas mais 2 semanas com o Teatro dos Contos de Fada. Semana que vem com A Bela Adormecida e a outra semana que é com Chapeuzinho Vermelho, que eu tô animadíssimo pra trazer pra vocês. Meu Deus, como eu amo o Chapeuzinho Vermelho, gente, vocês têm noção. Então se ajeita aí, se acomoda bem gostoso, que hoje é aquele quentinho no coração que a gente adora. Hoje é Teatro dos Contos de Fada, o Príncipe Sapo e a Nova Roupa do Imperador. Gente, o Príncipe Sapo, ele tem simplesmente o Robin Williams no elenco. E o que eu acho fantástico do Robin Williams ter topado fazer, apesar de que nos anos 80... Não, ele já tinha sua fama já, tá? É que ele não aparece como Robin Williams. Ele aparece muito como um sapo. E a gente não vê a cara dele. No entanto, ele tem uma expressão corporal tão fantástica, tão incrível, que o sapo, ele conquista a gente nesse episódio. Ele deixa a gente fascinado por ele. Com o tanto que ele gesticula, com como ele fala, o quão carismático ele consegue ser apenas nos gestos. Vocês vão ver só. Como é duplo, então vamos logo, não vamos enrolar, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. Bora começar com ele, o Príncipe Sapo. Vamos lá. E o episódio começa falando a respeito de um rei e uma rainha de um reino muito distante, que há muito desejavam ter um bebê, mas eles não conseguiam. Como eles estavam ficando velhinhos já, eles resolveram tentar uma coisa diferente. Eles ficaram sabendo de uma velhinha chamada Griselda, que ela conseguiria fazer com que a mulher engravidasse, né? Com que a rainha engravidasse. E eles foram atrás dessa mulher. Chegando lá, o conto fala que ela fez uma poção nojenta, cuspiu, resmungou, fez um monte de coisa no caldeirão. Tirou e deu pra rainha beber. E a rainha bebeu. O que ela fez naturalmente com muito nojo. Mas ela queria tanto um bebê. Então ela engoliu tudo. Que nojo. Porque ela queria muito um bebê, né, gente? Então ela bebeu pra ter um bebê. Ela bebe pra ter bebê. Não dá, tentei fazer piada aqui, não deu. Infelizmente, não. As palavras no português é muito difícil, né? E eles falaram, gente, mas como que a gente pode te recompensar, né? Como que eu posso te pagar? O rei falou. Aí ela falou, não precisa. A única coisa que vocês têm que saber é que eu sou madrinha desse bebê. Então vocês não podem esquecer de me convidar pro batizado. Eles falaram, nossa, tranquilo. Acabou que mais de um ano depois o bebê nasceu. E finalmente chegou o dia do batizado, de mostrar ele pro reino. E no final o rei tá ali dando uma olhadinha na lista. E adivinha, a Griselda não tá na lista de convidados. Só que todo mundo já foi convidado, tá? Não é tipo, a lista de quem vamos convidar. Não, a festa é daqui a pouco, tá todo mundo em torno do rei pra aprontar ele, pra poder, né, dar andamento na festa, e ela não foi convidada. O rei fica enlouquecido e a rainha nem liga. A rainha fica tipo, ela é uma velha. Quem tem medo de uma velha bruxa? Aí eu fiquei pensando, como assim quem tem medo de uma velha bruxa? A mulher, você tentou engravidar a vida toda. A mulher chegou, fez uma poção, te deu, você bebeu e engravidou. Você não tem medo dessa mulher, não? Você não tem medo dessa doida? Parece que você não percebe a seriedade da coisa. Olha, Geoffrey, só porque uma velha bruxa não foi colocada na lista, não precisa ficar nervoso. Caralho, o maluco é brabo. E de repente, a velha bruxa Griselda aparece do nada. A cena dá medo, tá?
O jeito que ela anda, o jeito que ela vai entrando, os raios assim que cai e tal, e ela falando com o rei, muito esquisito. O rei tenta dar uma de louco, né? Fala, não, pelo amor de Deus, você tá aqui, não, pera, entra, que olha aqui, a cadeira mais confortável é a sua, do meu lado e tal. Ela fala, não, você não me engana, tá? Eu não fui convidada pra festa porque não chegou carta nenhuma lá pra mim me convidando pra festa. Aí ela fala, promessa é promessa. Ela joga um feitiço e desaparece no meio da fumaça. Promessa é promessa! E imediatamente a gente pensa, bom, ela explodiu alguém, né? Porque na hora a gente não vê o que foi que aconteceu. Mas eu pensei, ela explodiu alguém. Enquanto tudo isso rolava num reino vizinho, um rei e uma rainha tinham acabado de ter uma filhinha, né? Muitos anos se passaram e a gente viu que essa filhinha cresceu e se tornou uma princesa muito chata. Gente, juro. Chata pra Caralho, essa menina, essa mulher. Porque é uma mulher, né? Uma princesa, mas é uma mulher já. Não tá com cara de adolescente, não. Quero ser rainha. Por que deveria me casar com um príncipe? Já sou princesa. Vaidosa, ela fica de tiração. Quando o cara vem falar com ela, ela fica corrigindo como que o cara tem que falar com ela. Princesa, vossa majestade e tal. Chata, chata, chata. O que é tolo miserável? Oh, desculpe. Perdoe-me, princesa. Oh, perdoe-me, princesa. Sua mãe queria saber se a senhora... Sua majestade, a rainha, sua mãe. Oh, sim. E eu amo o jeito de ser dessa atriz. Essa atriz, ela conseguiu fazer com que a gente tivesse ranço dela durante o episódio. Eu acho maravilhoso. E o nome dessa atriz é Terry Garr. Ela é muito boa. E eu lembro dela, eu fiquei olhando pra cara dela e falei, caraca, eu lembro dela de algum lugar, da onde que é. E é do filme Um Passe de Mágica. Vocês assistiram Um Passe de Mágica, gente? Só passava na sessão da tarde. Só. Eu nunca vi nem fita, nem DVD pra alugar desse filme, nem pra comprar. Inclusive, eu acho que eu vou trazer ele pra vocês. Ele não assiste comigo? É uma boa pedida, não é? Pois é, ela é uma das fadas madrinhas. Ela trabalha na recepção do lugar lá onde ficam as fadas madrinhas. Ela é muito boa, essa atriz, eu adoro ela. E ela fazendo a princesa tá babado, viu? Eu adoro. E adivinha, ela está sendo chamada pra um chá com os pais dela e 2 reis que vieram conversar com ela pra tentar fazer com que ela se case com o filho deles. Quando a gente dá uma olhadinha, quem que são os reis? Sim, os reis do começo do episódio. Então eles estão ali falando a respeito de um segundo filho que eles tiveram, chamado Hall, que a princesa não quer porque a fama dele é que ele é caçador de dragão. Ela é meio debochada, ela fala bem assim, daqui a pouco os dragão tá entrando em extinção, porque seu filho não pode saber que tem um dragão que ele quer matar, como é que faz? Ela é muito debochada. Eu li recentemente que os dragões estão em perigo de extinção por causa dessa terrível caçada. Vocês sabem. Não consigo, eu sou muito debochada. E é claro, né, que os reis ali, eles não gostaram muito dela, mas não vai ter jeito, assim, se for pra casar, vai ter que ser ela casar com esse Hall, que é o filho mais novo deles. E aí a gente descobre que eles tiveram muito problema pra ter um filho, mas depois que eles tiveram um, eles tiveram outro. E eles foram atrás de outra madrinha, outra fada madrinha, né, que eles chamam, pra esse segundo filho, que é o Hall. Porque ela fala que ele mandou um presente pra princesa, que era dele e que foi dado pra ele pela fada madrinha dele. Ou seja, depois que tiveram o primeiro, que deu babado, que a mulher apareceu lá e estragou o batizado, elas foram em outra mulher, mas dessa vez elas convidaram pro batizado, porque esse presente que ele deu pra essa princesa é o presente de batizado dele, que vem a ser o quê? Uma bola dourada, gigante, enorme, maravilhosa, uma bola linda, mas é só uma bola dourada. A princesa até que fica meio agradecida pela bola e tal, ela fica feliz. Os reis não gostam muito dela, mas como eu disse pra vocês, né, é a opção que eles têm, então vai ter que casar o filho com essa chata. No final ela sai daí e vai pra um poço. No poço nós vemos quem? O sapo, que tá ali no poço de boas. Quando ela chega, chata, mandando ele sair, falando que ele é uma coisa nojenta, um animal nojento. E ele fala, meu amor, cheguei primeiro, eu fico, você chegou depois, você que saiu, os incomodados que se retirem. Vai embora. Cheguei primeiro. Eu disse, vai embora. Não e não. Cheguei primeiro. É muito engraçado os feixes que esse sapo dá na princesa, porque ela é muito boazona e ela dá vários feixes em todo mundo. Mas no sapo ela não consegue, porque o sapo é a boa. Ele dá umas respostas muito boas pra ela. Tem uma hora que ela fala que a sociedade não gosta de sapo, aí ele fala bem assim, você não gosta de sapo, uma pessoa não representa a sociedade, para de ser doida.
Eu achei muito bom isso. Por fim, ela deixa a bola dela cair lá no poço. E aí ela começa a negociar com o sapo, porque ele fala que ele pode mergulhar e trazer a bola dela de volta. Só que aí ela tem que prometer algumas coisas pra ele, ela tem que cumprir. Ela fica curiosa e pergunta o que seria que eles teriam que enfim, combinar ali entre eles. Ele fala que, primeiro, ela teria que ser amiga dele. Segundo, ela teria que convidar ele pra jantar. Terceiro, ela teria que deixar ele dormir com ela na cama dela, no travesseiro de cetim, lá de seda que ela tem. E por último, dar um beijo nele. Eu vou me matar. Ela obviamente que ela fica muito louca, que ela fala assim, não, mas de jeito nenhum, nada disso, nem jantar, nem dormir junto, nem beijo, nada disso. Só que como ela quer muito a bola dela, depois ela fica pensando sozinha, aí ela fala bem assim, eu posso prometer tudo isso e não fazer nada, porque ele é um sapo, ele vai fazer o quê? Ele não pode fazer nada, ele é um sapo. Um momento. Suponhamos que eu aceite seus ridículos termos e depois simplesmente o abandone. O que poderá fazer? Atacar o castelo? Mau caráter, de frente fria, área. Aí ela fala, beleza, combinado, bora fazer. Gente, aí assim, aqui uma coisa que eu tenho que comentar sobre essa cena é o chroma key dela. Que chroma key bom. Eu fiquei muito pensando assim, se eles tinham construído essa parte que ele tá sentado, principalmente por causa da sombra dele. A sombra do sapo tá refletida de forma muito real nessa pedra aí que ele tá sentado. Ele ficou sentado num lugar completamente verde e foi colocado em cima dessa pedra. Eu achei que tá perfeito pra um primeiro episódio. Sabe-se lá qual era o budget desse episódio? Tá muito bom o recorte desse chroma key desse sapo, muito, muito bom. Ele mergulha e pega a bola pra ela. Inclusive aqui também tem um chroma key que é a vista de dentro do poço pra fora, né? Então a gente vê a princesa lá na ponta do poço falando, ai, cadê minha bola? Pega direito e tal. Que ela é chata pra caramba, né? Eu achei meio assim, tá? Mas aí a gente defende porque é o Teatro dos Contos de Fada e a gente defende o Teatro dos Contos de Fada com unhas e dentes, né? Então tá maravilhoso. Marvel, aprende como se faz CGI, como se faz chroma key, tá? Com essa cena. Por fim, ele fica mais de uma hora tentando pegar a bola. Imagina, mais de uma hora dentro do poço tentando pegar a bola e subir com a bola pra dar pra ela porque o poço era fundo. Ela pega a bola e sai andando simplesmente. E o sapo fica olhando e falando, bom, vai dar certo. Naquela noite, durante o jantar, de repente o guarda vem falar com o rei e fala que tem um sapo que tá falando que ele foi convidado pra aquele jantar e que ele quer entrar pra comer junto com eles, né? A princesa fica sem graça, mas no final ela explica que esse sapo, na verdade, ele ajudou ela a pegar essa bola e tal, e que ela tinha prometido que ele ia poder jantar com eles. E o rei acha razoável que ela cumpra com a promessa dela, porque se você prometeu pra esse sapo que ele ia poder vir jantar com a gente, então você vai cumprir essa promessa, só que ela não quer. Fala, não, pai, não faz o menor sentido pôr um sapo pra comer. O pai dela fica uma fera, tira ela da mesa e vai conversar com ela lá no canto. E aí o rei, ele dá um fecho cis na filha. Ele já tava por aqui. Ele já vinha no episódio falando que, tipo, meu Deus, eu acho que a gente criou mal essa menina, porque ela é muito mimada, ela é muito chata, ela não pode ser desse jeito, ela é arrogante, ela é má. E ele dá um fecho cis nela, fala bem assim, ó, é o seguinte, você tem que cumprir. Você, como uma líder, você tem que cumprir com o que você disse. Porque principalmente você que não sabe nem arrumar a sua cama, o povo, o qual a gente reina sobre eles, eles têm que gostar de você. Porque se em algum momento eles não acharem que você é confiável, porque você promete as coisas e não cumpre, eles vão pedir a sua cabeça, tá? Então se você quiser que a sua bela cabecinha fique por cima do seu ombrinho, você se mexa, você se coça, hein, menina? Você não me irrita, não. Que isso, rapaz? Tenha calma, rapaz. Eu gosto do fecho cis que ele dá nela, eu achei bem adulto até. Enquanto isso, o sapo que foi convidado a entrar, ele tá passando por poucas e boas lá na cozinha, porque o cozinheiro imaginou que ele seria o prato de entrada. Então eles ficam tendo uma conversa de duplo sentido muito engraçada. Duplo sentido não no sentido sexual, no sentido de que o sapo fala como um convidado e o cozinheiro fala como um prato, sabe? É neste lugar que se espera para jantar com o rei? Para a comida é... Ótimo. E eu acho muito fofo, muito bonitinho os dois conversando. Achei que a direção foi muito boa. Eu fiquei me perguntando, como não tem corte de câmera, eu fiquei me perguntando como será que eles fizeram essas cenas de diálogo. Penso eu, tá? Que provavelmente eles montaram o chroma key próximo ou de frente pra esse cozinheiro, pra que do chroma key o Robin Williams falando fosse ouvido pelo cozinheiro que tá no cenário e eles fossem conversando juntos, sabe? E fazendo a cena juntos. Porque
porque esse lance de timing, né, de tempo de resposta, de tempo que a pessoa tá falando pra eu te dar uma resposta se a gente não tá atuando juntos, normalmente as produções, elas dão um truque nos cortes, né, de repente corta, foca na cara, porque, enfim, já era pra pessoa tá respondendo, só que no plano geral ela tá demorando pra responder, sabe? E aqui não, é tete a tete, eu achei incrível, eu acho que eles usaram esse trucão aí dos dois gravarem próximos, sabe? Pra que eles se ouçam e estejam falando continuamente um com o outro, eu acho. Temos italianos por perto? Oh, sim, esfomeados, com grandes dentes. Por fim, o sapo acaba sendo salvo por um guarda que aparece do nada e salva ele, porque ele fala bem assim que não, ele é convidado, pelo amor de Deus. E aí o chefe até fica bem assim, esses italianos são muito esquisitos. Inclusive, bom, isso aí se passa na Itália, hein? Isso aí é um conto italiano, pelo jeito. Que ele fala que são muito, ou italianos ou franceses. É pães ou pães? Desculpa. E aí é ótimo, porque quando o sapo ele chega na mesa, ele começa a conversar com o rei, com a rainha, com todo mundo ali, e rapidamente tá todo mundo apaixonado pelo sapo. Tá todo mundo, ele tá fazendo todo mundo rir, ele tá sendo a atração daquela noite. Aí ele dança em cima do piano, e aí fica todo mundo, tipo, maravilhado com ele. Tem uma hora que ele anda, tipo, como se fosse uma prova de equilíbrio, sabe? Entretendo o povo mesmo, fazendo um circense. E essa parte, ela é muito engraçada. Na verdade, ela foi a única parte que eu falei que eu queria comentar com vocês, que não deu muito certo a direção do diretor pra onde as pessoas tinham que olhar, porque a rainha, ela claramente não está olhando pro sapo. Nem o dele está. Mas a rainha claramente tá olhando pra qualquer coisa menos pro sapo. Mas fora isso, gente, incrível a cena, assim. Até a gente que tá assistindo fica tipo, meu, ele é muito fofo, ele é muito bonitinho. O jeito que ele se mexe, o jeito que ele dança. O Robin Williams, ele é muito bom, sabe? Você tem que ser muito bom ator pra você não ter a sua expressão, né? Pra você não ter o seu rosto pra demonstrar o que é que você quer dizer, o que é que você quer falar, a emoção que você quer transmitir, e conseguir fazer isso com o corpo, sabe? Expressão corporal é muito difícil, ele dá um nome aqui, eu adorei. Bom, a noite acaba e a princesa vai pro quarto dela, o pai dela fala, querida, não tá esquecendo de nada, e lembre-se, hein, se tá querendo manter a cabecinha em cima do ombrinho, trata bem esse sapo, pelo amor de Deus. E ela leva ele pro quarto, ela fica desdenhando dele, falando que vai jogar ele pela janela, que, nossa, ela fala um monte de coisa horrível pra ele, que princesa insuportável, impressionante. E aí ele fala bem assim, vamos resolver isso, você me dá um beijo que eu não te encho mais o saco. Você me dá um beijo, eu vou embora e não acontece. Ela, não. Se tem uma coisa que eu não vou te dar essa noite, é um beijo. Mas você pode dormir do meu lado aqui no colchão. Então, ele termina de tomar um banho dele. Eu acho super bonitinho o sapo tomando um banho. Tipo, é muito icônico isso. E ele vai dormir com ela do lado dela no travesseiro de seda. E o lance é que durante a noite um escorpião aparece do nada na cama da princesa. E é um escorpião, quer dizer, claramente, né? Um escorpião de animatronic, né? Gravado num fundo verde, colocado ali em cima. Mas muito bom, tá? Eu gostei desse escorpião. Quando ela acorda desesperada e o sapo já tá a postos, lutando com o escorpião, falando, princesa, não se preocupe, querida. Não fique aflita. Estamos bem aqui, eu vou dominar a situação. Não se mova, não se mova! E acaba fazendo aquela alusão ao príncipe encantado que mata o dragão, né? Que ela tanto dizia também do príncipe, né? Do irmão. Não, desculpe falar. É que a gente vai descobrir que ele é o... Enfim, vamos lá. Olha, eu já dando spoiler, né? Do episódio. Mas todo mundo já assistiu, né? Mas enfim, ela desdenha, né? Do príncipe encantado que vem querer defender a princesa. E no final, ele tá ali com uma espada defendendo ela de um bicho, um animal peçonhento, né? Que no caso é o escorpião. Eu adoro essa cena. Ele mata o escorpião, ela fica agradecidíssima. E aí ela fica assanhada pro lado dele. Ela fala, agora eu vou te dar um beijo porque você me protegeu, que me senti segura do seu lado. E aí ela dá um beijo nele. Efeitos visuais de milhões. Eu só não entendo a música, tá? A trilha sonora que toca nessa hora que ele vai se transformar num homem, ela é de terror. E aí, tipo, acaba que a cena acaba ficando com ar de terror. Ela devia ser uma música mais feliz. Eu vou reeditar e vou colocar uma música feliz pra vocês verem como a música impacta muito nas produções. Vocês vão ver só.
maravilhoso, né? E finalmente nós vemos quem? Robin Williams, que é o príncipe com um cabelo horrível, que naquela época era desse jeito, né, gente? Naquela época o pessoal, pelas pinturas, né, que a gente vê, o pessoal realmente sentia uma coisa, esse cabelo era bonito. O pai dela escuta um barulho, vem, invade o quarto dela, fica perguntando, cadê o sapo, cadê o sapo, cadê o sapo? Ela fala, ele foi embora. E aí ele resolve que mentira dela. Ela jogou o sapo da janela porque ele conhece a filha que ele tem. E ela fala que não, papai, pelo amor de Deus, não joguei o sapo pela janela, não joguei, ele foi embora. Só que aí o pai dela, ele tá prestes a punir ela. E aí o Robin Williams aparece e fala, né, que ele tá ali e que ele é o sapo. O rei, obviamente, não acredita. Quando o rei vê que ele tá pelado, aí que o rei quer ter um treco. Ele fala, pelo amor de Deus, o que é que vocês estavam fazendo pelados? Ele manda o Robin Williams pra masmorra e manda a filha dele pra um internato bem longe. E ele fica muito triste, o rei, ele acaba se afundando. Ele fala na história que ele começa a beber toda noite, porque ele fica muito, muito, muito triste com o fim que teve a família dele. Porque ele só tem a filha, então não teve mais filho, a família dele vai acabar ali mesmo, né? Ele ficou muito triste com isso. No entanto, numa noite, a fada madrinha aparece naquela bola dourada que os pais do outro príncipe deram pra menina, pra princesa, e fala pro rei tudo o que aconteceu, que é verdade, que ela tinha transformado o menino em sapo e que realmente aquele sapo, ele era um ser humano, ele era os filhos daqueles reis que vieram mais cedo lá naquele dia falar com ele e tal. Explica tudo. E aí ele fica feliz da vida, traz a filha dele do internato, liberta o príncipe da masmorra. No final eles se casam, porque o rei fala que é melhor, pela moralidade do reino, é melhor eles se casarem, porque ele foi pego pelado na cama da princesa, né? E não só o rei viu, os guardas viram, todo mundo viu, então vai casar. É muito bonitinho o Robin Williams, muito bonitinho, fingindo que tá pegando mosca com a língua, sabe? E a língua é igual um chicote, já. Isso tudo. A gente descobre que a bruxa jogou um feitiço nele. Ao invés de ter jogado um feitiço na família, que foi podre com ela, jogou no menino que é inocente. Olha pra essa bruxa, que ideia. E desse jeito termina o Príncipe Sapo, que vocês queriam tanto que eu trouxe, na verdade não todo mundo, né? Mas tem uma galerinha que tava comentando que queria muito que eu trouxesse esse episódio, porque é um dos preferidos. Olha, eu vou te falar, não era um dos meus preferidos, porque na verdade eu assisti pra trazer o review pra vocês, tá? Esse episódio eu não tinha assistido quando eu era pequeno, mas fiquei surpreso, tá? Fiquei surpreso do quão dinâmico ele é também, não tão dinâmico quanto o próximo, mas dinâmico, gostoso de assistir. O texto é muito legal, a direção é muito boa, inclusive a direção, gente, é do Eric Idle. Lembra do Eric Idle? O flautista de Hamelin? Pois é. Ele quem dirige esse episódio. Olha que loucura, né? Adorei, que é uma coisa assim que puxa a outra, e olha o verso fechando no final, né? Legal. E agora, bora se jogar na nova roupa do imperador e se preparem, porque esse... Ai, gente, esse eu adoro. Bora começar. E o episódio começa mostrando pra gente um imperador que tá ali experimentando roupas novas que ele acabou de comprar, porque sim, são as novas roupas do imperador, o nome do episódio. E ele é extremamente vaidoso, ele não liga pra nada, tá? Ele tem essa cidade, esse reino dele do qual ele impera, mas ele não tá nem aí pros súditos dele, pro pessoal da cidade, porque só o que ele quer saber é de roupa nova. Ele é muito vaidoso, ele gasta rios de dinheiro, tá? Com roupa nova, e toda vez que o dinheiro tá acabando, ele aumenta os impostos do povo que mora ali no reino onde ele impera, e o pessoal é obrigado a pagar impostos mais altos, e com esse dinheiro ele compra mais roupa. Hoje eu vou comprar uma blusa, aí eu vou lá... E é muito interessante, porque ele é vaidoso a ponto de ficar se querendo na frente do espelho, sabe? E esse episódio, ele é como a maioria desses episódios que se passam com pessoas riquíssimas, né, de 1800 e tal. O cenário é maravilhoso. Aqui, corte francesa total, tá? Corte francesa maravilhosa, assim, muito bem colocada, com aquelas colunas, com aquele bege não, aquele areia, é um creme, né, um off-white com dourado, que eu acho lindo, assim, lindo. A cenografia desse episódio é a coisa mais linda, não só dentro do palácio do imperador, como na florestinha que a gente vai ver, como também na vila, tudo muito bonitinho. E é aí que a gente conhece dois vigaristas que estão vindo fugidos de uma cidade onde eles aplicaram vários golpes, né, ganharam algum dinheiro e saíram de lá correndo porque jurados de morte, né? E aí um deles, que é o Mortimer, que é o de barba branca, ele fala que ele não quer mais aplicar golpe em ninguém, que ele não quer mais viver disso, que ele quer, na próxima
cidade que eles pararem, ele vai abrir um negócio legal e vai ganhar dinheiro de forma legal e não vai aplicar mais golpe nenhum. Enquanto o Bo, que é o outro, ele fala, cara, imagina, a gente não consegue viver sem aplicar golpe. A gente é bom nisso. Ele fala, você é o melhor nisso. E aqui tá o cenário que eu falei pra vocês, que é esse dessa florestinha que acontece antes de chegar na cidadezinha, que eu até acho que depois esse mesmo cenário foi utilizado pra fazer, sabe o quê? O menino que saiu de casa pra saber o que era medo. Não parece um pouco? Eu acho, gente, que com certeza, assim, analisando todos, eu acho que eles davam aquela reutilizada em várias coisas. Enquanto isso, o primeiro-ministro do imperador aparece pra falar pra ele que o desfile já tá sendo organizado, porque o imperador, ele faz vários desfiles na cidade pra mostrar as roupas dele sempre. E ele fica assim, tá ótimo. É a grande preocupação dele naquele momento, nessa cena que vocês estão vendo, é onde que ele vai colocar a pinta de coração dele. Ele não sabe onde que ela vai ficar mais bonita, vai ficar mais harmônica no rosto dele. É a grande preocupação dele. Ou seja, é um episódio pra mostrar que realmente ele é um babacão. Ele é realmente assim, não, completamente sem noção. Esse cara é completamente sem noção. Não, como que esse cara é um imperador, gente? Que a pessoa tem que ter um mínimo de senso, isso é ridículo. E logo que os dois vigaristas chegam na cidade, eles são recepcionados por uma dona de um bar, que naquela época se chamava Taverna. E ela fala bem assim, vamos rapidinho, porque é o desfile, hoje é o dia do desfile do imperador. E quem não aparece pro desfile, ele manda pro calabouço. Então todo mundo é obrigado a ir ver o imperador desfilar as novas roupas dele. Gente. E aí quando chega, é muito louco, porque fica mostrando o povo, né? Eu não sei, acaba sendo uma figura, uma imagem muito forte, né? Do pessoal muito simples, olhando um cara ridículo, sem noção, completamente fora da caixinha, desfilando roupas que, pra quê? Pra que a gente quer saber com que roupa que você tá? A gente quer saber se a gente vai ter emprego, se a gente vai ter comida, se a gente vai ter dinheiro, né? A gente quer que você... Se foda, seu filho de uma puta! Tem uma boa gestão desse lugar aqui, não a roupa, né? Tipo, acaba sendo uma crítica social foda também, essa imagem, sabe? Pra mim, pelo menos pra mim, eu enxerguei dessa maneira, sabe? Uma maneira um pouco mais profunda isso. É então que os dois vigaristas, eles têm uma ideia. No meio do desfile, eles voltam e aí um deles fala que ele teve uma ideia que vai mudar, vai ser o maior golpe que eles já aplicaram na vida deles. Essa vai ser a minha melhor vigarice. E que depois desse golpe acabou. Aí realmente eles vão poder não precisar fazer mais nada, só de bater o olho no idiota do imperador. E aí lá na taverna o pessoal volta comentando o desfile, comentando as roupas, o que eles acharam bonito e tal. Eu achei fofo dessa parte, assim, tipo, que eu pensei que, de primeira, eu lembro quando eu assisti, eu pensei que eles iam achar que, tipo, ai, que ridículo. Mas não, eles voltam realmente comentando as roupas do imperador, porque é o que se tem pra fazer, né? Bom, eu achei aquelas ombreiras verde-limão bem ousadas. E você reparou naquelas caudas de casaca que está em moda essa semana? No entanto, os dois, o Bo e o Mort, eles ficam dando uma de doido, falando assim, eu achei bem chato, porque nós somos estilistas, eles não falam estilistas, eles falam que eles são alfaiates. Nós somos grandes alfaiates. Aí eles falam bem assim, e por que vocês estão vestidos desse jeito? Aí ele fala, porque a gente foi assaltado e levaram todas as nossas roupas que a gente tinha produzido e as nossas do corpo e deixaram as deles, os assaltantes. E aí a gente acabou ficando desse jeito, olha que loucura. E aí já dá pra gente catar que eles vão aplicar um golpe no imperador, fingindo que eles são alfaiates, fingindo que eles fazem roupa. Agora, cata como que vai ser esse golpe, cata só. Bom, lá no castelo do imperador, ele fica sabendo que tem dois alfaiates no pedaço e ele pede pra guarda real ir buscar esses dois alfaiates. A guarda real, o exército real, ele se resume a uma pessoa. Porque o uniforme do exército real era tão caro que eles só conseguiram fazer um. Então só dá pra ter um. Aí o imperador, ele fala bem assim, tudo bem. Somos o menor exército do mundo, mas somos o mais bem vestido de todos. Que ele acha um must. Ele acha maravilhoso, assim. A pena, o entalhado, as partes de metal. Ele acha incrível aquilo tudo. Olha, que sem noção. Ah, sim. A pena... maravilhosamente colocada de lado. Podemos ter o menor exército da Terra, mas por Deus é o mais bem vestido. Bom, a guarda real encontra os dois lá na cidadezinha, né, lá na aldeia, e leva eles pro palácio pra poder falar com o imperador. Quando chega lá, o imperador, ele fica meio assim, porque ele fala bem assim, mas eu nunca ouvi falar de vocês. Aí eles falam, é porque a gente usa pseudônimo pra ninguém reconhecer a gente, né, pra gente ter um pouco de privacidade, um pouco de paz, porque senão a galera fica muito em cima. Aí o imperador fala, faz sentido. Aí eles falam bem assim, mas eles começam a falar das produções deles, e aí
eles falam, inclusive existe um tecido que só nós temos esse tecido. Aí o imperador fica, sério? Como é que é esse tecido? Ele fala, não, é o tecido mais extraordinário do mundo. Ele tem um caimento, ele tem uma coisa tão fantástica, a cor dele, tudo, é tão maravilhosa que os leigos não conseguem enxergar. Pessoas burras, pessoas leigas, né, pessoas idiotas, não conseguem enxergar de tão fantástico que é. Ele tá tão além, ele tá tão acima de tudo, que se você for um idiota, você não consegue enxergar de tão perfeito que é. Gente, só pessoas inteligentes. O imperador fica louco. Ele fala, eu preciso de uma... Ele fala, eles falam, não, gente, não dá pra gente fazer uma roupa inteira, porque a gente não tem muito desse tecido. Ele custa muito pra ser produzido. Eu acho que é melhor não. Acho melhor a gente fazer uma roupa pra você com um tecido mais em conta. Ele fala, não, de jeito nenhum. Vocês têm todo o dinheiro que vocês quiserem aqui. Todo o dinheiro que vocês me pedirem, ouro, eu vou dar. E vocês me façam uma roupa desse tecido, pelo amor de Deus. Eles falam, bom, já que você quer, então, bora lá produzir o tecido mais extraordinário do mundo todo. E ele falando, eu vou dar um quarto pra vocês com essa máquina e vocês podem ficar nesse quarto e tecer o tecido aqui mesmo no castelo. Aí eles falam, ótimo. Gente, o cenário do quarto onde eles ficam é maravilhoso. A máquina em si é incrível, ela é toda dourada. O cenário é todo dourado. Tem os tapetes, tem as portas que tem os ornamentos, a cama, tem uma lareira. Não, é um cenário assim ímpar. Corte francesa total. E aí é muito engraçado, porque eles fingem que eles estão tecendo alguma coisa, mas eles não estão tecendo nada, porque o tecido não existe, mas como pode ter gente observando eles pela janela, então o Bow fala bem assim, é melhor a gente fazer, porque senão a galera vai perceber que a gente entra no quarto e vai dormir. Então a gente tem que fingir que a gente tá tecendo aqui, porque senão vai dar babado. Temos que começar. Começar o quê? A tecer. Nós temos que fazer de conta que estamos fazendo alguma coisa no caso de alguém estar olhando pela janela. O imperador, no dia seguinte, obviamente que ele tá enlouquecido pra ver esse tecido, só que ele fica com muito medo dele não conseguir enxergar, porque ele fala, se eu não enxergar, quer dizer que eu sou um idiota, né? Quer dizer que eu sou um imbecil. Como que eu sou um imperador idiota que não enxergo o tecido mais extraordinário do mundo? Então, o que ele faz? Ele manda o primeiro-ministro dele. E aí ele bota uma pressão no primeiro-ministro, porque ele fala bem assim, olha, como você é fantástico, como você é inteligente, você é babadeiro, você vai enxergar esse tecido. Eu sei que você vai enxergar esse tecido. Por isso que eu quero que você vá, veja quantas anda, como que tá esse tecido e me volte pra contar, porque eu quero saber como é que tá tudo isso. O primeiro-ministro treme na base, mas ele fala, não, beleza, eu vou lá dar uma olhada pra você. Gente, o primeiro-ministro aparece no quarto e o Bow e o Mort, eles ficam com medo, eles ficam meio receosos, eles falam bem assim, cara, será que vai dar certo? Porque se de repente ele falar que não tem nada aqui, vai dar babado pra gente, a gente vai ter que sair correndo daqui, hein, que senão a gente vai morrer. Só que acontece, quando o primeiro-ministro chega, eles falam bem assim, tá aqui o tecido, olha que coisa mais linda. Aí está. O primeiro-ministro começa a pensar, gente, se eu falar que eu não tô vendo nada, pode ser que realmente tenha um tecido aqui e outra pessoa entre e veja e vai dizer que eu sou um idiota. Então, pra eu não passar por esse carão de dizer que eu sou um idiota e perder meu posto de primeiro-ministro e tal, eu vou falar que eu tô vendo. E aí ele começa a elogiar, começa a falar que é, nossa, soberbo, que é uma coisa fantástica, que ele nunca viu um tecido tão lindo igual aquele na vida dele. É ridícula. Gente, a cena é ridícula. O primeiro-ministro fazendo o olhar assim de tipo, gente, eu não tô vendo nada. Gente, não tem nada aqui. É incrível. Eu morro de rir com essa parte. Bom, aí o Mortimer, ele acaba descendo lá na taverna pra poder falar de novo com a dona da taverna, beber uma coisinha, outra, porque agora que eles estão com dinheiro, né? E a dona da taverna, ela trata ele muito mal, porque ela fala, olha, vocês são a pior coisa que já aconteceu pra gente em anos, porque esses valores exorbitantes que vocês colocam nessas roupas que vocês estão produzindo pro imperador, isso aí vai cair nas nossas costas, sabe? E aí cai a ficha do Mortimer, que quem paga por essas roupas são eles, são os aldeões ali, é a galera da aldeia. Porque quando o dinheiro acaba, ela fala, né? Quando esse dinheiro acabar, você acha que quem é que vai ter que pagar por tudo isso? Vai ser a gente. Eu só não vejo o que é que você tem a ver com isso se o imperador quer se vestir bem. E quem é que você pensa que paga? Bem, eu acho que o imperador... Nós, o povo, nós pagamos. Porque o imperador vai aumentar os impostos. Ela fala, eu vou perder a minha taverna. E mesmo que eu não perdesse, ninguém mais ia ter dinheiro pra beber aqui. Então eu ia perder de qualquer forma. Ela fala, então vocês só estão prejudicando a gente, querendo fazer mais roupas caríssimas pro imperador. E ela expulsa o Mortimer antes do Mortimer conseguir falar qualquer coisa. Quando ele volta muito puto com o imperador. Ele falou, quer saber de uma coisa? A gente tem que dar uma lição bem dada nesse imperador. A gente tem que fazer
esse cara pagar, porque ele é um imbecil completo. Ele é um idiota. E bora dar uma lição no imperador. Enquanto isso, o imperador ele tá na porta do quarto dos vigaristas e ele tá louco pra dar uma espiada. Ele tá louco pra ver qualquer coisinha. Só que ele não tem coragem, ele ainda não tem coragem. Aí o primeiro-ministro das finanças aparece, o das finanças, que é um magrelão, e ele fala bem assim, entra lá e vê. Aí ele, não, eu acho melhor não, né, e tal. Ele fala bem assim, não, entra lá e vê, e vem me contar como é que é esse tecido, porque eu quero saber, porque eu quero uma surpresa. Eu quero uma surpresa na hora de eu ver esse tecido. E o ministro das finanças acaba entrando, pedindo pra entrar, e é a mesma ladainha. Ele chega, ele olha, ele não tá vendo nada, e eles piscam forte, que eles falam, pelo amor de Deus. E aí ele começa a elogiar o tecido igual o outro, falar sobre coisas que ele não tá vendo, e os caras ficam assim, olha essas cores, olha que coisa mais linda. Ele fala, nossa, é perfeito, que coisa fantástica. Porque ele, muito inteligente, ele pensa, mano, eu não posso falar que eu não vi, sendo que o primeiro-ministro viu. Então se o primeiro-ministro viu, então eu não posso falar que eu não vi, né? Quando ele volta, o imperador fala, e aí, como é que é? Ele fala, nossa, me deu um tempo pra me recuperar do que eu vi, porque é forte demais. Que tecido fantástico. É maravilhoso, Sua Majestade. É uma trama impecável e as cores são de tirar o fôlego. Eu ainda estou me recuperando. Aí o imperador ele fica tão enlouquecido, porque o primeiro-ministro já viu, o das finanças também, e eles dois vieram falando coisas fantásticas do tecido, que ele fala, organiza uma procissão, porque eu quero desfilar com a minha roupa nova, eu quero que todo mundo veja esse tecido extraordinário que eu vou estar usando. Assim, eu preciso que seja um momento. E aí é muito engraçado, porque no final dessa cena, o ministro das finanças e o primeiro-ministro, eles ficam falando entre si, eles falam, é mesmo? E o que você achou dos animaizinhos que tem desse lado? Lindo! E as cores, você gostou das cores? Achei fantástica! Eu concordo com você, é incomparável. O que você achou da franja verde? Franja verde? Você não viu a franja verde? Eu estava pensando na estampa de cisnes. Oh, sim, os delicados cisnes. Os dois querendo conferir. Assim, eu acho, né? Uma vontade de um falar pro outro assim que não viu nada. E isso que é louco, né? Se em algum momento um deles fala bem assim, eu não vi nada. Você guarda um segredo? Eu não vi nada. E o outro diz, eu também não vi nada. Ali eles já poderiam falar bem assim, ou nós somos idiotas ou não tem nada ali. Mas a soberba, o medo de você passar esse carão, né? As pessoas têm muito isso. Tem uma lição de moral muito bacana que a gente pode falar no final desse conto a respeito disso. Enfim, vamos que tem mais coisa pra acontecer. Tá no final já, mas tem mais coisas pra acontecer. E o final é incrível. Vamos lá. Bom, finalmente o imperador ele não aguenta, porque tá chegando o momento dele se vestir. E ele quer ver esse tecido, ele precisa ver, né? Então ele entra pra ver. E ele já entra tipo, e cadê esse tecido tão maravilhoso, né? E aí os caras falam, olha, tá aqui, como assim você não tá vendo? Mano, é a mesma ladainha. Ele finge que ele tá vendo, ele pisca forte. E aí ele é o que tem mais medo de todos. Ele fala bem assim, pelo amor de Deus, se o povo descobre que o próprio imperador não viu o tecido, sendo que o das finanças e o primeiro-ministro viu, eu perco meu posto de imperador. Ninguém vai aceitar um imperador idiota que não consegue ver um tecido extraordinário. Então, ele também finge que ele tá vendo o tecido, que é a coisa mais linda. Gente, fala sério, isso não é genial essa história? Isso não é fantástica essa história? Tipo, é muito boa. E aí chega o dia da palhaçada. O Bo e o Mortimer entram lá na sala do imperador, com as mãos sem nada, né? Tipo, trazendo a roupa. Aí tem uma hora que ele fala bem assim, ó, isso aqui é a sua capa. Ele joga a capa pra frente, todo mundo finge que tá vendo a capa se abrir, cair, é ridículo. E aí ele fala, bom, vou deixar a roupa aqui, você se veste e vai ser tudo. Ele fala, não, me vistam vocês, pelo amor de Deus, vocês são os estilistas, né? Ele fica desesperado, porque como ele não tá vendo, ele fala, eu não vou saber colocar essa roupa que eu não tô vendo. E aí os caras vestem ele, né? E chega a hora do desfile. Ele desce, assim, primeiro quando ele sai, lá na corte ainda, quando ele sai, fica todo mundo olhando, tipo, misericórdia. Misericórdia. Fim dos tempos mesmo, viu? Mas não fala. A gente não vê o que tá acontecendo. Lá embaixo, quando ele chega desfilando, ele tá sem roupa, ridículo, completamente pelado, com umas caçarola vermelha. E aí tem uma hora que o menino, um garotinho, ele fala bem assim, ei, ele tá sem roupa, ele tá pelado. E aí quando o garoto fala que ele tá pelado, cai a ficha dele de que realmente não tem roupa nenhuma. Por quê? Que ele acredita no garoto. Mas olhem, ele tá pelado. Ciência! A criança está certa!
porque o garoto é inocente. Então eles têm esse entendimento que, assim, a criança, ela não desenvolveu o suficiente pra ser um idiota, sabe? Pra ser uma pessoa imbecil, pra ser um energúmeno, sabe? Então, na inocência da criança, ele disse: ei, ele tá pelado. Eles acreditam. Então, o povo começa a rir e começa a atacar coisa no imperador, assim, eles são atacados ali, ele sai correndo. Enquanto isso, o Mortimer e o Bo também já saíram voados da cidade há muito tempo, cheio de ouro, cheio de dinheiro e tal. E aí é muito fofo, porque o Mortimer, ele fala: olha, eu deixei parte do dinheiro lá na taverna pra mulher, pra dona da taverna, porque ele fala bem assim que ela merece, que eles sofreram muito, né, por causa da maneira que o imperador imperava naquele lugar. E aí eu achei muito fofo, porque aí eles falam que eles vão, agora sim, eles vão fazer uma fazenda e criar pato e viver em paz, porque realmente eles roubaram muito dinheiro do imperador. Eles estão com muito dinheiro. Roubaram, entre aspas, eles deram uma lição no imperador. Uma lição esquisita, mas ainda assim uma lição. E por fim, o imperador acabou aprendendo também, né, com isso. Então a história fala que ele se tornou um imperador benevolente. Finalmente, ele começou a cuidar das pessoas. Ele fazia várias caridades, ele começou a alimentar os pobres, né, fazer aquele lance assim de trazer uma comida para alimentar as pessoas que realmente passavam necessidade e cuidar do reino dele ali de fato, porque ele percebeu que a preocupação com a roupa não tem nada a ver, né? Aquilo tudo fez com que ele percebesse o quão idiota de fato ele estava sendo, e que se ele não fosse um completo idiota, assim que os caras chegassem com esse tecido transparente, né, esse tecido invisível, se ele não fosse um idiota, ele teria visto. Então, tipo, é o contrário, né? Os caras falam: se você é um idiota, você não vê. Não, se você não é idiota, é que você não vê. E aí a gente pode discutir muitas coisinhas assim a respeito disso, mas uma delas é de fato a soberba das pessoas, muitas das vezes, em segurar coisas pra elas, coisas que elas querem falar, mas que elas têm medo de serem tidas como imbecis por estarem falando aquilo. Às vezes, muitas das coisas dos quais muita gente tá pensando a mesma coisa, mas ela não quer falar. Você sabe que eu fiz uma crítica, mas aí foi pro Instagram, né, sobre aquela série 1899, acho que é 1899 da Netflix, que são dos mesmos criadores de Dark. Dark foi uma série muito inteligente, muito fodástica, assim, eu amei Dark. E quando lançaram 1899, ela veio com esse hype, com essa pompa dos mesmos criadores de Dark. Eu fui assistindo e eu fui percebendo que enquanto tinha várias pessoas falando: ai, realmente é uma série muito cabeça e tal, várias pessoas falando basicamente as mesmas coisas, cara, eu fiz um vídeo falando que eu achei uma merda, que eu achei que é superestimada, que eu achei que tava a nova roupa do imperador. Todo mundo falando que tá vendo algo que não tá vendo, só pra não parecer idiota, sabe? Então, muita gente elogiando pra não parecer idiota ou não parecer que não entendeu a série, sendo que a série é completamente confusa, a série é uma merda, sabe? Então, eu lembro que eu usei o termo a nova roupa do imperador pra falar sobre essa série, que as pessoas estavam, enfim, ou seja, é algo, né, uma história que acaba servindo pra gente nos tempos de hoje ainda, né? Então, sejam sinceros consigo mesmos, sejam sinceros sobre a opinião de vocês, porque vai ver, tem muita gente que acha também a mesma coisa, só não tem coragem de assumir. Vai lá, você assuma e é sobre. O que vocês acharam, gente? Eu gosto muito desses dois episódios. Gosto muito da roupa nova do imperador. Gostei do príncipe sapo, mas a nova roupa do imperador é... nossa, eu amo demais. Comenta aí, engaja no vídeo pra falar pro YouTube que esse criador tá fazendo um bom trabalho. E aí o YouTube vai entregar o vídeo, vai ser tudo. Eu espero vocês semana que vem pro nosso penúltimo dia de Teatro Contos de Fada aqui. E é isso, estamos animadíssimos pra isso. Show? Então, um beijo, e até o próximo vídeo.